Mas deixa eu falar algo para vocês, queridos. Irmãos, às vezes nós perdemos algo tão sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Tão sobrenatural. Às vezes nós não temos a percepção no mundo espiritual do que acontece. Mas tenta entender algo. Se você precisasse ficar internado no hospital, não só internado, mas entubado dentro de uma UTI, quanto tempo você ficaria lá se alguém dissesse para você: olha, se você ficar aqui 10, 15, 20, 30 dias, um mês, 2 anos aqui entubado, mas você vai sair daqui curado? Você ficaria ou não ficaria? Com certeza, irmãos. Se você precisasse tomar um remédio ruim, quem não gosta de tomar remédio aqui? Porque o remédio é ruim e amargo. Crianças, né? As crianças não gostam de remédio amargo. Hoje tem remédio doce, com gostinho de morango, com gostinho de framboesa. Mas se você precisasse tomar um remédio ruim, amargo, para ser curado, tomaria ou não tomaria? Quando você pega ali um antibiótico, e o antibiótico diz assim: você precisa tomar 7 dias seguidos, e você não pode falhar nenhum dia. Você tem que tomar de 8 em 8 horas. Você tomaria ou não tomaria para matar uma infecção? Tomaria. Mas sabe que com a palavra de Deus nós não fazemos assim. Nós sabemos que precisamos dela, que é necessário para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa transformação. Mas nós só comemos a palavra, nos alimentamos da palavra quando nós queremos. Porque as demais coisas muitas vezes se tornam prioridades no lugar da palavra. Às vezes nós preferimos as outras coisas. Volto a falar, eu entendo, irmãos, a necessidade de cada um, do trabalho de cada um, é natural, é normal, né? Tem obrigações que é no domingo, por exemplo, em casas que tem que ser no domingo e não tem como ser no outro dia, né? Isso é normal, isso é natural. Mas tem coisas que somos nós que escolhemos. Tem coisas que somos nós que trazemos para as nossas vidas. Às vezes nós acordamos cansados e não vamos para a igreja porque nós estamos cansados. Não porque trabalhamos a semana inteira pesado. É porque às vezes dormimos tarde no sábado para domingo, né? E aí a gente estou cansado. Às vezes, né, nós estamos lá precisando de uma cura, mas nós não queremos buscar o alimento correto para sermos curados. Às vezes o inferno está se levantando contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o casamento, contra o trabalho, contra a tua saúde, mas não buscamos o alimento correto, não queremos buscar o alimento correto. Por quê? Porque o reino de Deus não é prioridade. E a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer viver as demais coisas? A Bíblia diz que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Nós louvamos aqui esse último louvor, irmãos, que tremendo esse último louvor. Nós dizemos: só quer a tua presença. Será que nós só queremos a presença de Deus mesmo? Né? Será que não vamos pedir nada? Claro que a gente pede, irmãos. Claro que a gente pede. E nos fala de um ambiente. Diz que nós só queremos a graça dele. Não é verdade. Se nós quiséssemos só a graça dele, não buscaríamos nada mais além do que a graça dele. As demais coisas seriam consequências do acrescentar de Deus nas nossas vidas. Quando eu quero ser abençoado, quando eu quero viver algo mais de Deus, quando eu preciso de mais dinheiro, eu não busco mais trabalho. Porque esse louvor eu busco mais graça. Quando eu quero uma libertação, né, eu busco mais graça. Quando eu busco mais bênção de Deus,
Quando eu quero mais bênção de Deus, eu busco a graça. Porque tudo aquilo que eu buscar pela força do meu braço não é graça, é justiça em mim, é justiça própria em mim. Então, se tudo que nós precisássemos, não colocássemos a força no nosso braço, mas buscássemos a graça, nós cansaríamos menos, sofreríamos menos e receberíamos muito mais. Então, na minha vida, quando eu mais precisei de algo na minha vida, eu busquei graça. Eu busquei a presença de Deus. E fui alcançado pela presença de Deus. Nós somos alcançados pela presença de Deus. Alcançamos favor pela busca da presença de Deus, do desejo da presença de Deus. Nós estamos vivendo aqui, talvez os irmãos não entenderam, alguns irmãos não entenderam esses dias que nós estamos passando aqui estudando, que nós estamos estudando. Né? Porque nós começamos a estudar aqui no tabernáculo, os princípios da nossa fé, Cristo revelado no tabernáculo, né? Irmãos, isso é uma série de estudos que é poderoso para nos alimentar, que é poderoso para nos transformar. São dias especiais. E às vezes nós não pensamos como dias especiais. Nós não olhamos como dias especiais, nós olhamos como dias comuns de estarmos na igreja. Dias de bater cartão comum. E não é, irmãos. Entenda, quando nós começamos alguma coisa, uma série de mensagens direcionadas, isso é especial. Isso é especial. Porque isso nos faz crescer. Né? E ainda mais, né? Eu sei que existe uma batalha no mundo espiritual, porque nós estamos falando sobre princípios da nossa fé. Se nós não conhecermos os princípios da nossa fé, nós iremos perecer em algum momento. Nós iremos sofrer derrotas em alguns momentos da vida. Sofreremos derrotas, por quê? Porque não, vai faltar algo, vai faltar um alimento, vai faltar algo para te encher. Creia que Deus quer revelar no teu coração. Só que eu sei também, lembra quando Jesus ele começou a falar por parábolas, as pessoas não entendiam. Quando Jesus começou a revelar que ele era o pão vivo que desceu dos céus, que era a água que sacia a sede, o que aconteceu com as pessoas? Não queriam estar ali. Por quê? Porque elas não entendiam. E eu sei que quando nós começamos a ministrar coisas mais profundas, muitas pessoas não conseguem entender. E elas não têm vontade, não têm prazer. Importa que seja formada uma palavra genuína no coração de vocês. Isso é mais importante. E aos poucos Deus vai revelando isso. E o estudo de hoje, irmãos, a palavra de hoje, nós poderíamos ficar aqui umas 3 horas só falando da pia de bronze. Hoje nós vamos falar da pia de bronze. Coloca a figura do tabernáculo, por favor. Hoje nós vamos falar do segundo elemento da nossa fé, que é aqui a pia ou a bacia de bronze. Nós começamos a falar sobre o tabernáculo que foi montado no deserto, só tem uma porta de entrada. E eu disse para os irmãos, se tem um detalhe que você pode guardar de um culto, de uma palavra, de um culto, se você, no primeiro culto que nós fizemos, o que você poderia guardar para edificar a tua fé, é que Jesus é o único caminho, que é a porta que era virada para o lado do leste, do sol nascente, onde a Bíblia diz profeticamente que dali nasceria o sol da justiça, que traria nas suas asas cura e salvação. Se você guardar isso daquele culto, já edifica a tua vida. Você entender que Jesus é o único caminho. Semana passada nós falamos do altar de sacrifício. Talvez um dos mais importantes. Por quê? O altar de sacrifício aponta para a cruz, onde Cristo morreu pelos nossos pecados, onde estabelece-se um princípio de fé, que a salvação é mediante o sangue de Jesus, que morreu uma única só vez, não sendo necessário mais sacrifício para perdão dos pecados, que uma vez que Ele te perdoou para sempre. Aleluia. Para sempre.
É onde nós entregamos a nossa vida a Jesus, onde nós reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a Bíblia diz que não foi nós que chegamos ali, mas foi Ele que nos alcançou pelo Seu Espírito. Ele que nos levou até a presença dEle. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós, para irmos e darmos frutos. No altar de sacrifício, ali aponta para a cruz. O primeiro passo da vida cristã, onde nós entregamos a nossa vida para Jesus, onde irmãos entregaram a vida para Jesus semana passada. Hoje, irmãos, nós vamos para o segundo elemento, que é a bacia de bronze, a bacia com água, que está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 18. Vamos abrir lá. Tem muitos versículos aqui para falar para os irmãos, mas eu sei que não vai dar tempo, né? Mas glória a Deus, né? Se um pouco que entrar no teu coração, edificar a tua vida, né? Tenha sede, irmãos, tenha sede. Irmãos, isso aqui nós deveríamos ter muita sede para aprender. Sede. Né? Nós até comentamos na célula na sexta-feira algo tremendo, qual o objetivo do Antigo Testamento? Quando você estudar o Antigo Testamento, qual o propósito do Antigo Testamento? Revelar Cristo. Nós precisamos encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. O propósito do Antigo Testamento é esse. Não é estabelecer leis. O propósito do Antigo Testamento não é estabelecer leis. Não é impor regras. O propósito do Antigo Testamento é revelar Cristo a nós. Aleluia. E se nós pegarmos e lermos apenas por ler, nós nunca vamos achar Cristo aqui, irmãos. Nós precisamos de revelação. Precisamos que o Espírito de Deus revele a nós essa palavra. Então, se nós lermos apenas o texto por ler, não vamos ver nada. Olha que interessante, lê esse texto. Vamos ler esse texto e ver. Se nós lermos apenas por ler, não vai provocar nada em nós a não ser religiosidade. Não vai provocar mudança de vida, não provoca transformação. O propósito da palavra de Deus é nos transformar, é sermos transformados, é vermos Cristo, e Cristo nos transformar, e Cristo mudar a nossa vida. Eu preciso ansiar, eu preciso desejar estar aqui para ouvir a palavra, para ser alimentado por ela, para receber vida de Deus. Faz 24 a 25 anos que eu conheci Jesus. Não faz muito tempo. Mas eu nunca perdi um culto na minha vida, irmãos. Se eu estivesse viajando, eu ia para o culto onde eu estivesse. Até a primeira vez que nós fomos viajar para conhecer mar, nós conhecemos o culto domingo, viajamos. E aí eu pensando, né, que eu ia só no domingo no culto. Na quarta-feira de manhã, quando roubaram o carro, roubaram as coisas do meu carro, eu fui para o culto. Eu fui revoltado com Deus, porque falei para Deus que era para o ladrão devolver até meio-dia as coisas que ele roubou, e no mesmo lugar, na lixeira, eu dei até lugar para Deus para mandar ele devolver. Deus não mandou o cara devolver lá. Mas eu fui para o culto, revoltado, numa quarta-feira, numa igreja pequenininha, que eu não sei nem onde é, não lembro onde é, na Itapema, não lembro o nome da igreja, eu nem olhei para o nome da igreja, eu sabia que era uma igreja e eu entrei dentro. Ainda bem que era uma igreja que eu entrei. E onde Deus falou profundamente comigo, fogo. Aí que eu cheguei, eu sentei, eu falei, vou sentar quietinho, não vou falar que eu sou pastor, vou sentar lá no fundo, eu e a Roseli, sentamos lá no fundo, quietinho. Na hora que eu sentei, o rapaz estava por mim, já mandou eu levantar. Levanta. É você. Ele só falou para mim assim, o fogo é para provar se o ouro é ouro mesmo. Pronto, pode sentar. Pronto, não precisa falar mais nada. Ele é meio Jesus. Adão vai se converter com aquele rádio que ele roubou. Ele vai se converter com aqueles CDs gospel que ele estava lá, porque não tem CD no lar, só gospel. Ele não vai ouvir nenhuma música de mundo, que é dos meus CDs lá. Tá bom. As canecas que a gente tinha comprado, para levar de presente, que ele dê de presente para alguém. Mas isso é uma benção, sabe? Isso me dava mais sede de Deus. As provações têm que nos dar sede. Sede, vontade, fome da presença de Deus, irmão.
Se tem alguém que ama falar de Deus e da palavra, sou eu, porque eu amo falar de Deus, da palavra. E por isso que eu, se deixar, eu vou até meio-dia, 1h, 2h, 3, 4 da hora da tarde, que né, vamos na célula, né, fica lá até 10, 11, meia-noite. Se não expulsar de lá, eu fico. É assim, é sede. Quando você olha para o Antigo Testamento, a gente precisa ver a palavra, ver Cristo nela. Êxodo capítulo 30, versículo 18 e seguir. Para começar 17. Êxodo 30, 17. Todo mundo achou? Amém? Amém. Diz assim, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, ou uma bacia de cobre com a sua base de cobre, para lavar. Olha que interessante, vamos ler de maneira natural. Farás também uma pia de cobre com a base de cobre para lavar. E porás entre a tenda da congregação e o altar de sacrifício. Entre o altar de sacrifício, o primeiro elemento, e a tenda que estava lá de dentro. Ela ficava no meio. Ela intermediava, irmãos. Ó, começa a entender algo. O altar de sacrifício aponta para a nossa fé, onde cremos Jesus, onde Jesus morreu por nós, onde Ele derramou sangue pelas nossas vidas. É algo tão tremendo. Eu estava pensando hoje, falei, nossa Senhor, que tremendo os elementos do tabernáculo. É sangue, corpo, água, fogo, corpo, incenso, os elementos representativos dentro ali. É algo tremendo. Mas eu não vou falar isso agora. Só deixar você com sede de vontade. É assim, né? Versículo 19. Ainda do 18, final do 18. Ó. E nela deitarás água. Ou seja, você faz uma pia, coloca uma pia. Né? E é engraçado que esse é o único elemento do tabernáculo que não tem medidas. Não tem tamanho, não tem medidas. Ele só faz uma pia de bronze, uma bacia de bronze, coloca ali, e porás nela água, deitarás nela água. E Arão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Olha que tremendo. Então tinha que ter entre o altar de sacrifício e a tenda da congregação, onde tinha os demais elementos, os demais princípios da nossa fé. Deus diz: coloque uma pia, coloque água nela, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, que Arão e seus filhos, quando forem oferecer a Deus os sacrifícios do povo, eles terão que lavar as suas mãos, lavar os seus pés, para que quando entrarem no Santo dos Santos, na presença de Deus, para que eles não morram. Então, se eles não se lavassem, a água nos fala de purificação. Se eles não se purificassem, eles morreriam. E o fato deles morrerem, se eles morressem lá dentro, Deus não poderia receber os sacrifícios do povo. O povo não podia ser perdoado. Olha que tremendo isso, irmãos, a responsabilidade de um sacerdote, de um sumo sacerdote, entrar na presença de Deus. Ainda bem que Cristo é o nosso sumo sacerdote, limpo, perfeito, que vai ter acesso à presença do Pai para nos representar. Né? Versículo 20, né? Então, quando entrar na tenda da oração, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se achegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, todas as vezes que eles entrassem para o santo lugar, ou o santo dos santos, eles precisavam continuamente se lavar. Continuamente eles precisavam entrar ali de qualquer tipo de oferta que eles fossem oferecer perante Deus. Porque não era só um sacrifício para o perdão dos pecados. Eu disse para os irmãos, eles tinham 17 tipos de ofertas. Qualquer tipo de oferta. Uma oferta de agradecimento, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração, uma oferta de expiação, uma oferta de culpa, qualquer tipo de oferta. O sacerdote tinha que se lavar para apresentar aquelas ofertas diante de Deus. E era diário.
E era constante, todos os dias, em todo momento, o povo estava ali diante do altar de Deus, oferecendo ofertas, oferecendo sacrifícios, né, diante de Deus. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles tinham essa obrigação. Lavar-se-ão, 21, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso descerá por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Amém? Mais para frente, nós vamos ler também, não vou nem pegar o texto, mas essa bacia de bronze também é feita, coberta de espelhos dentro dela. E de onde vieram os espelhos? A Bíblia diz que esses espelhos eram das mulheres que trouxeram do Egito. Quando as mulheres foram sair do Egito, Deus disse para eles assim: olha, vocês pegarão tudo que vocês quiserem, levarão o ouro, a prata, o bronze, todas as riquezas que vocês quiserem levar. Então aquelas mulheres que eram escravas no Egito chegavam diante das mulheres, das suas senhoras, e levavam delas os espelhos. Imagine os espelhos, irmãos, lá do Egito, não é chique no mundo, né? Os espelhos, o ouro, a prata. E quando Deus ordena a construção do tabernáculo, Deus diz assim: olha, diga ao povo que traga suas ofertas para que construamos o tabernáculo. O ouro, a prata, o bronze, né? E as mulheres, elas tinham a obrigação de... A participação das mulheres foi muito importante na edificação do tabernáculo, porque as mulheres tinham a responsabilidade de tecer as cortinas. Todo o tabernáculo era feito de cortinas, coberto de cortinas. E as mulheres eram inspiradas por Deus para tecer essas cortinas. A Bíblia fala detalhes, né, de como elas faziam isso. Elas teciam as suas cortinas para levar para o tabernáculo, para que os homens colocassem sobre a tenda, sobre a porta, sobre as portas, a cerca. Essa era a obrigação da mulher, tecer as cortinas, né, com peles de carneiro, peles de texugo, de animais. E esses espelhos, essas mulheres tinham que dar os seus espelhos para colocar dentro da bacia de bronze. Foram colocados os espelhos. Qual o propósito? Toda vez que o sacerdote chegava diante da bacia de bronze, que ele precisava lavar as suas mãos, que ele precisava ali lavar os seus pés, quando ele olhava para a bacia de bronze, ele refletia a sua face. E era necessário que assim ele fizesse, para que ele reconhecesse também que como homem ele era um pecador, para que ele olhasse para dentro de si mesmo, e não apenas para a nação, não apenas para a nação de Israel, o povo levando o seu sacrifício, mas ele era um homem que também necessitava ser purificado, ser limpado. Então, ao refletir, ao olhar para o espelho, ele via a necessidade também de se lavar a si mesmo, por si mesmo, não apenas pelo povo, para que ele pudesse entrar na presença de Deus no santo. Essa bacia, ela nos fala de muitas coisas. Ela vai revelar muitos princípios da nossa fé, como o espelho. A Bíblia fala que é pelo espelho que nós contemplamos a imagem. E quando você acorda de manhã e você vai para algum lugar, um lugar importante, né, um lugar onde você fala assim: nossa, vai ter muita gente lá, eu preciso me arrumar, né? Preciso, as mulheres mais assim, né? Os homens vão no espelho, jogam a cara, escova o dente e já parte, né? Tá pronto, né? Eu mesmo é rapidinho, né? Eu escovo o dente, lavo a cara, passo o gel no cabelo e faço assim com a mão, resolveu. Tá resolvido, né? Não precisa nem de peito, né? Mas as mulheres têm um detalhe, né? Elas vão se olhar mais no espelho, né? Ou vai fazer uma maquiagem, né? Ou vai arrumar o cabelo, alguma coisa assim, né? Isso. Mas muitas vezes você olha para o espelho não com o propósito, às vezes, de se maquiar, de se arrumar. Mas muitas vezes você olha para o espelho para olhar para você mesmo. Você já fez isso? Você já conversou com o espelho alguma vez? Eu não sou o único doido aqui, irmãos. Que eu faço? Doido conversando sozinho? Não, às vezes você faz isso, né? Você olha
E você começa a falar com você mesmo. Né? Ou algo bom, ou algo ruim, ou expressar um sentimento, expressar uma dor, né? ou gritar, ou fazer alguma coisa, ou lembrar de algo. Às vezes você olha no espelho e você lembra de alguma coisa. Você lembra de algo. Isso é importante. A Bíblia fala que o espelho, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que tremendo o detalhe de ter um espelho dentro de uma bacia de bronze, depois de falarmos que nós encontramos com Cristo no altar de sacrifício. E agora nós vamos para o segundo passo da nossa fé, o segundo elemento da nossa fé, né? Nos fala que havia um espelho dentro daquela água, e esse espelho, a Bíblia vai nos falar de alguns aspectos do espelho, dizendo que nesse texto aqui Paulo falou aos Coríntios que nós com o rosto descobertos. Ou seja, o que é alguém que está com o rosto descoberto, irmão? Alguém que arrancou suas máscaras. Alguém que não tem dificuldade de revelar quem você é. Né? Porque, lembra quando Jacó, fugindo do irmão, né, por depois ter comprado a primogenitura, enganado o irmão de alguma maneira, enganado o pai, para receber a bênção da primogenitura, e ele sai. Como é que ele sai da presença do pai? Porque o pai abençoa ele como Esaú, com a bênção da primogenitura. O pai estava certo, mas a mãe foi lá e fez uma roupa para ele com pele de animal, para ele ficar peludo, porque o Esaú era peludo e ele não. Então quando o pai tocou, o pai falou assim: bom, a voz é do mais novo, mas o corpo é do mais velho. Então ele enganou o pai para falar: não, então eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. Então ele sai da casa do pai, e a mãe diz para ele assim: olha, melhor você sair daqui por um tempo, porque teu irmão quer te matar. Né? E aí ele sai da casa do pai, abençoado pelo pai, como quem? Como Esaú. Então, ou seja, ele estava carregando uma falsa identidade. E é tremendo, irmãos. Ele ia com a cidade, ele casou, ele construía, ele edificava, ele se tornava próspero, rico, mas de repente ele ouvia que o irmão estava atrás dele, querendo matar ele. Ele precisava fazer o quê? Deixar tudo. Perdia tudo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter paz na tua alma? De que adianta? De que adianta acumularmos as riquezas do mundo, mas não termos paz? Lembra que eu falei essa ano passado de Caim? Que ele saiu na face da terra andando errante, fugitivo e vagabundo. Eu vou estudar, irmãos, eu vou comer essa palavra vagabundo no texto hebraico. Eu vou achar ela, eu quero saber mais dela. Porque, olha interessante, ele edificou a cidade, Caim edificou uma cidade, a descendência dele construiu, trabalhou com cobre, criou gados, e a Bíblia diz que a descendência saiu como errante, fugitivo e vagabundo. Quando você está fora do propósito de Deus, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você está andando errante, você é um fugitivo e um vagabundo. Credo verdade. Olha que tremendo isso. Então, que vale a pena, né? Nós edificarmos o mundo, mas termos uma máscara. Jacó saiu, e aí, mas ele era Esaú na identidade dele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Por muito tempo ele aconteceu isso na vida dele, de edificar, construir, ficar rico e perder tudo. Edificar, construir, ficar rico e perder tudo. Um dia ele cansou. Um dia ele entrou no vale. E ele disse assim: Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Todo aquele que conhece Jesus, uma hora ele vai dizer: Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Você pode ter tudo e pode ter o desejo de ser abençoado, porque tudo que você tem não te enche. Tudo que você tem não te serve se você não tiver o ambiente da presença de Deus na tua vida. Se nós não refletirmos como por um espelho a glória de Deus. Não adianta ter
refletirmos a glória de Deus como por um espelho não serve. Ele parou e falou: Senhor, eu não aguento mais, já basta. Eu quero a tua bênção na minha vida. E aí o anjo falou para ele assim: me larga que eu tenho que ir embora. Imagina, você está pedindo para ser abençoado e o anjo falando: eu quero ir embora. Me deixa que eu quero ir embora. E Jacó falou assim: não vou te largar enquanto eu não for abençoado. Oh, Pai, aleluia. Irmãos, imagina o desespero daquele homem naquele dia. E um detalhe: não tinha ninguém com ele lá. Ninguém para dar uma palavra de conforto. A Bíblia diz que ele passou a família do outro lado, que ele passou os animais do outro lado, que ele tinha do outro lado. Ele ficou sozinho naquela noite. Tem dias que não vai ter ninguém do teu lado. É verdade. Não porque as pessoas não te amam, mas porque Deus quer um momento a só com você. Porque Deus quer te pegar. Vai ter dias que você vai falar sozinho: parece que ninguém me ama, todo mundo me abandonou. Você está olhando para a tua carne, você está falando da tua carne. Nesse dia que você ficar sozinho, que não tiver ninguém do teu lado, entenda que é Deus querendo te pegar. Aleluia. Porque Ele quer ficar sozinho com você. Glória. E não adianta chorar, irmão, não adianta espernear. Falou: Senhor, me abençoa, não te largue enquanto não me abençoar. Sabe o que Deus perguntou para ele na hora? Me revela quem você é. Qual que é teu nome? Porque se ele saiu da casa do pai, irmãos, com uma falsa identidade, não adianta, irmãos, se nós não ficarmos com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. Se olharem para nós e verem apenas nós, o homem natural, o homem carnal, as nossas dificuldades, né, as nossas fraquezas, não ver Deus em nós, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. As pessoas precisam olhar para mim e para a tua vida, e como por um espelho ver a glória de Deus, refletir a presença de Deus, refletir a vida de Deus. Isso não quer dizer que somos perfeitos, não. Nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, mas se nós estivermos descobertos, nós não andarmos de máscara, nós vamos refletir a glória de Deus, e essa glória que vai nos transformar. A Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então, ou seja, não era à toa um espelho dentro de uma bacia, irmãos. Não era apenas uma bacia, como qualquer bacia. Não era isso. Era algo que apontava para um princípio, era algo que iria revelar algo, era algo que iria mostrar algo muito mais profundo. É nesses pequenos detalhes que nós percebemos a grandeza de Deus. É nos pequenos detalhes do dia a dia, nos pequenos detalhes da vida, nas pequenas coisas nós precisamos perceber Deus. Olha lá, mais texto sobre o espelho. 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está falando ali, irmão, sobre os dons. Né? Se você ler o versículo de baixo, ele vai falar que agora permanecem três coisas: a fé, né? A esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por quê? Porque se enchermos do amor de Deus, quando entendemos o amor de Deus, porque isso aqui é amor de Deus purinho para nós, irmãos. Esse amor de Deus. Se não existisse isso aqui, não existiria amor. Se Jesus não morresse por amor a nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então ele diz assim, que agora, como por um espelho, Paulo está falando, nós, como por um espelho em enigma, nós contemplamos ele, né, mas como por um enigma. Mas então, uma hora nós vamos ver face a face. Quanto mais nós contemplarmos ao Senhor como por um espelho, de glória em glória formos transformados, uma hora nós o conheceremos como Ele nos conhece. Como Ele nos conhece. E tem muitos outros textos, mas eu vou adiantar aqui.
dentro dessa pia que nós vemos aqui, a água. Por que era colocado água? Imagine, irmãos, desperdiçar água no meio do deserto. 40 anos andando no deserto. E ter que achar água para colocar água dentro de uma bacia de bronze num deserto, irmãos. Dentro do deserto, quando você precisa de água, quando você acha água, você vai guardar essa água, né, para aquilo que é muito necessário. Mas tinha que ter água. E não era água suja não, irmãos. Era água limpa. Né? Tinha que ter água nessa bacia. E isso aqui vai nos abrir um leque muito grande, mas muito grande dentro da palavra de Deus, quando nós falamos da água. Porque primeiro que, o sentido deles ali, a água era para purificação. Eles se lavavam como símbolo de uma purificação dos seus pecados. Lavavam as mãos, lavavam os pés. Lembra que no Novo Testamento Jesus quis lavar os pés de Pedro? E Pedro falou o que para Jesus? Não. Se o senhor não me lavar inteiro, só os pés eu não quero. Pedro era tão ousado, irmãos. Tão ousado. Falou, Senhor, não. Só os pés não. Se o senhor vai me lava inteiro então. Que Jesus desse banho nele, irmãos. Aí Jesus falou, Pedro, se eu te lavar apenas os pés, você está inteiro lavado. Fica tranquilo. Irmão, Jesus é Jesus. Basta um toque. Basta um toque. Basta uma atitude. Ele transforma tudo. Do dia para a noite, em um instante, em um momento, ele faz uma obra tão perfeita, tão gloriosa, tão poderosa nas nossas vidas. E Pedro falou, Senhor, me lava inteiro. Pedro, se eu te lavar os pés, já está lavado o resto, Pedro, fica tranquilo. Então, isso nos fala de purificação, nos fala de limpeza, né? Lá no Salmo 51, 2, Salmo 51, 2 fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi fala, Senhor, me lava-me completamente das minhas iniquidades. Sabe o que é iniquidade, irmãos? Sabe um dos significados de iniquidade? Iniquidade um dos significados é fazer algo para Deus sem Deus estar naquilo. Tem tanta gente que faz tanta coisa para Deus que Deus não está naquilo. Isso é iniquidade. E aí a gente vê o perigo da religiosidade. O problema de ser um religioso. Porque o religioso, ele pensa estar fazendo coisas para Deus o tempo inteiro. Mas pode estar cometendo iniquidade. E Davi falou, Senhor, lava-me da minha iniquidade. Lava-me daquilo que eu estou fazendo que não te agrada. Até aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, mas o Senhor não está naquilo. Lava-me, limpa-me, purifica-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lá no Salmo 119, versículo 9, olha o que a Bíblia diz, falando no jovem, mas entenda aqui para todos. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que ele lavará, se limpará do seu caminho? Aí ele responde assim, observando conforme toda a tua palavra. A água aponta para a palavra de Deus. Quer ficar limpo? Se encha da palavra. Come a palavra. Devore a palavra. Se alimente da palavra. Experimente a palavra. Viva a palavra. Se enche de palavra, irmãos. Como é bom comer uma palavra genuína, uma palavra pura, uma palavra transformadora, uma palavra que liberta. Como é bom se encher da palavra. Se encha da palavra, experimente a palavra dentro de você. Viva essa palavra todo dia, todo momento, em todo instante. Responda no teu dia a dia com a palavra. A Bíblia diz que da boca de Jesus não saiu nenhuma palavra torpe. Que significa, não saiu nada que não promovesse edificação. Ou seja, quer dar respostas ao teu dia a dia, use a palavra.
Coloque a palavra no teu coração. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem sucedido. Olha a relação, irmãos, que Deus faz com a palavra. A água é símbolo da palavra. A palavra, a Bíblia diz que se nós nos enchermos dela, nós iremos prosperar no nosso caminho. Seremos bem sucedidos. Olha que poderoso isso. Essa é a maior receita para se você quer ser próspero nesse lugar. Você quer ser abençoado. Se enche da palavra. Porque ela te dá vida. Ela te dá sabedoria. Ela te capacita. Ela te dá entendimento. Ela te treina. Ela te dá direção. Isso é poderoso. Como purificará os nossos? Observando conforme a sua palavra. Tito 2,14 assim, ó. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos lavar de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Quando nós nos lavamos com a palavra, a Bíblia diz que Jesus fez por si mesmo, e para nos remir, de nos lavar, nos purificar, nos limpar de toda iniquidade, para fazer para si um povo especial. Você é especial para Deus. Amém. Você não é qualquer um. Você é especial para Deus. Amém. Às vezes nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor, irmãos. A Bíblia diz que nós somos um povo escolhido, um povo separado, um povo comprado por sangue, sacerdotes reais na mão dele, para um propósito, zelosos de boas obras, para que andemos pelas boas obras, para que cumpramos as boas obras, para que satisfaçamos o coração do Pai. Isso é especial. Salmo 24, versículo 3 e 4, irmãos, como era bom você ter uma caneta para você escrever e anotar. Aproveita esses cultos que a gente faz assim, traga caneta, papel, anota, e come ela depois. Faz igual o boi, ele come durante o dia e remói durante a noite. Né? Sei que você quer dormir, mas dorme, né, da meia-noite às 6. Né? Ontem eu estava lá em casa, falei assim, para preparar a palavra. Aí eu falei, vou deitar um pouquinho, vou dormir umas 2 horas, aí eu acordo. Isso era 9 horas da noite. Eu vou dormir umas 2 horas, dormi até as 11, eu acordo e vou preparar a palavra. Dormi até as 5. 5 horas eu acordei. Falei, nossa, Jesus, era para eu ter levantado 11 horas da noite. Falei, tá bom, vai agora. Né? Aí eu dormi um pouquinho, não levantei às 5 não. Mas come, se alimenta, devora essa palavra. Salmo 24, 3 e 4 assim, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você percebeu que sempre quando Deus nos ensina algo sobre a nossa fé, ela vem acompanhada de uma promessa? Tem que ter tremendo isso. Toda vez que você vive um princípio, ele é acompanhado de uma promessa de Deus, de uma bênção de Deus para a tua vida. Por isso que nós não podemos limitar o nosso crescimento em graça e em verdade na presença de Deus. Ele está dizendo assim que, ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Ele diz, aquele que é limpo de mãos, aquele que purifica o coração, que não se entrega à vaidade, nem julga enganosamente, este receberá a bênção do Senhor. É consequência. Princípios de fé, viver princípios de fé, consequentemente atrai a bênção de Deus nas nossas vidas. Só que o que o povo de Deus faz? Vai para a igreja para correr atrás da bênção. Fica
correndo atrás da bênção e não de princípios. O segredo é correr atrás dos princípios. Viva princípios, corra atrás dos princípios, gere princípios na tua vida, consequentemente, a bênção de Deus vai te alcançar. Nós falamos de Mateus 6,33. Ao princípio, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como consequência, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. É consequência. Josué, quer ser próspero, quer ser bem sucedido? Medita nessa palavra de dia e de noite. É só consequência, irmãos. Se você quer viver bem, quer ser abençoado, quer que Deus age em todas as áreas da tua vida, viva princípios. Gere princípios de fé no teu coração. Isso vai abençoar a tua vida. Isso é tremendo, irmãos. Eu estou falando e eu estou comendo essa palavra. Eu estou comendo essa palavra. Eu não sei como você está recebendo, mas dentro de mim assim, eu estou comendo essa palavra. É gostoso. É igual quando você pega uma comida gostosa que você começa a comer e aí você não só quer comer, você quer saborear ela. Não tem comida que você não quer apenas comer. Você demora um pouquinho mais para comer, você come ela até mais devagar, né? Por quê? Porque você quer saborear. Porque comida quando não está boa, ou você come ela rápido porque você está com fome, ou você nem come, né? Mas quando é algo gostoso, irmãos, né? Eu para doce, salgado, eu sou assim. Ou é muito doce ou muito salgado, eu vou saboreando devagarzinho. E assim, na comida, assim, o que é mais gostoso eu deixo por último. Eu deixo por último. Tem gente que come primeiro, mas eu deixo por último, porque eu quero terminar melhor. O final tem que ser melhor que o começo. Isso é igual com Jesus. Com Jesus, o final sempre melhor que o começo. Oh, maravilha. Porque tem gente que pega um bom de uma vez, depois lá no final fala assim, acho que não tá bom não. Aí não tem nem vontade mais. Então, se você pegar o final e deixar o final gostoso, você vai embora com um gostinho de quero mais. Você quer mais. Né? Então, olha que poderosa a palavra. Né? Outro detalhe da bacia de bronze, irmãos, ela vai apontar para o segundo princípio da nossa fé que nós devemos viver. Qual que é? O batismo. O batismo nas águas. Jesus viveu isso. Jesus, ele se batizou. O próprio Jesus, com quantos anos que Jesus batizou, irmãos? 29 para 30. De 29 para 30 anos, Jesus se batizou, irmãos. Vai entrar nas águas. João Batista, quando vê ele, João Batista se assusta, porque João Batista tem uma revelação. Quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que quando Jesus se batiza, ele se levanta, a Bíblia diz que vem uma voz dos céus e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque viver princípios gera alegria no coração do Pai. Viver princípios gera alegria no coração de Deus, irmãos. Gera prazer no coração de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você vive princípios, você gera alegria no coração de Deus e Ele te fortalece. Você se torna mais forte. A Bíblia é um quebra-cabeça, irmão. Você vai, juntando ela e vai vivendo. A bacia de bronze vai apontar para o batismo nas águas. E o batismo nas águas, irmãos, ele é muito mais além do que aquilo que você pensa que é. Muito mais além. Será que é? Jesus. É muito mais além. Dá para entrar umas duas, né? Estou brincando, irmãos. Eu vou assim, eu vou só comentar, né? Vamos encerrar e eu continuo semana que vem essa palavra, tá? Nós não vamos para o terceiro elemento semana que vem, né? Continuando ela, para você comer o máximo do possível. Se você falar que vai vir. Amém. Amém? O batismo nas águas, ele é muito mais do que nós pensamos. Primeiro, quando Deus foi arrancar o povo do Egito, Deus disse que haveria uma promessa sobre eles. Uma promessa lá de Abraão.
4 gerações se passarem, Deus disse para Abraão que a 4ª geração dele tomaria posse da terra que mana leite e mel. E eles estavam no Egito por 430 anos e período sendo escravizados. Chegou a hora que alguém resolve clamar, Deus vai levantar Moisés e dizer assim: Moisés, eu vou te levar no Egito para você arrancar o meu povo que está lá. E eu vou conduzir esse povo a uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Eles vão viver o meu melhor, eles viverão a minha bênção sobre a vida deles. Irmãos, esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para mim e para a tua vida, que a gente viva o melhor, que a gente experimente o melhor. Deus quer te dar uma terra prometida, uma terra abençoada. O lugar onde você pisa o teu pé tem que ser um lugar abençoado. Tua casa tem que ser um lugar abençoado. Teu trabalho tem que ser um lugar abençoado. Tua vida financeira tem que ser abençoada. Tua saúde tem que ser abençoada. Você tem o direito de viver as melhores promessas de Deus, porque isso é promessa de Deus para a tua vida. O desejo de Deus é realmente nos encher, de nos dar o melhor que Ele tem. A Bíblia diz lá em Isaías: se quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Nós viveremos o melhor dessa terra. São promessas de Deus para nós. Nós não vivemos quase nada das promessas de Deus, irmãos. Nós nos alimentamos apenas das migalhas que caem na mesa, quando o pão está sobre a mesa, e você deveria estar sentado na mesa comendo o pão de Deus. Ah, Jesus! Glória! Deus vai arrancar esse povo, uma grande promessa sobre a vida deles. Só que Deus vai começar a ensinar princípios a eles. Né? Celebrar a celebração da Páscoa quando saem do Egito. E olha que tremendo, quando Deus diz assim: Moisés, vai lá e você vai arrancar esse povo, e você vai atravessar esse mar com esse povo para levar a essa terra que mana leite e mel. E aí começa, irmãos, uma história. Né? Moisés vai até Faraó, e a princípio Faraó aceita liberar o povo para sair, mas como Moisés vira as costas, Deus vai lá e endurece o coração de Faraó. Está de brincadeira, né? Imagine, Deus fala para você, vai lá e fala com o homem, você morrendo de medo, vai lá e fala com o homem, com o Faraó, né? E aí, ele aceitou já de primeira. Glória a Deus, graças a Deus que deu certo, não vou precisar voltar mais aqui. Aí, a hora que você vira as costas para ir embora, Deus vai lá e endurece o coração do homem, e não deixa, ele muda de ideia. Está de brincadeira, irmãos. Aí você vai falar assim: poxa Senhor, eu já tinha aceitado, o que aconteceu? Deus nem fala que foi ele que endureceu, né? Ele nem comenta que foi ele que endureceu. Deixa na prova. Não, mas aí você vai voltar lá de novo. Por quê? Porque Deus tem um plano. Deus precisa enviar 10 pragas no Egito para mostrar que ele era muito maior. Cada praga simbolizava os deuses egípcios. Então ele tem que mostrar para eles que ele é muito maior do que aqueles deuses que tinha lá. Uai, né? Eles não têm vários deuses, agora eles vão ver quem é Deus verdadeiramente aqui. Deixa eu mostrar para eles quem é Deus aqui. Vai lá, Moisés, se vira, volta lá de novo. E aí, irmãos, aí Moisés, de novo. E aí, Faraó disse para Moisés assim: fala o seguinte, você quer ir adorar teu Deus? Adore a Deus aqui mesmo. Não precisa, pega o povo e adora o teu Deus aqui mesmo dentro do Egito. Oh, irmãos, essa é uma das propostas mais bobas que o povo de Deus cai. Por quê? Porque o Egito simboliza mundo. E infelizmente nos dias de hoje, irmãos, as pessoas querem Jesus, mas não querem abandonar o mundo. As pessoas querem Jesus, mas não querem sair do mundo. Elas querem continuar com a vida de mundo. Presta atenção. Se você não crescer em princípios de fé, se você não avançar em princípios de fé, se você não sair do Egito, se você não sair do mundo, você está mais perto de quem, irmãos? Faraó simboliza Satanás, irmãos. Se o povo não sai do Egito, eles continuam próximos a Faraó, e Faraó continua fazendo o que ele quer daquele povo. Se nós não nos afastarmos do mundo e não crescermos em princípios de fé, mais cedo ou mais tarde seremos atacados. E aí ele disse: Moisés, fala o seguinte, pode adorar a Deus. Sabe como é que é isso para nós hoje? Se aceita Jesus, você entregou a tua vida para Jesus, o Faraó, o capeta, o diabo, o desgraçado não quer que você aceite Jesus. Você é tribulado do capeta, você é tribulado. Ele não quer que você entregue a tua vida para Jesus, mas quando você entregou a tua vida para Jesus,
Aí o desgraçado fala assim: tá, mas pode ficar por aqui mesmo. Não tem problema não. Né? Não tem problema não. Fica aqui. Você aceitou Jesus? Tá bom, mas fica aqui, fica aqui. Já que não tem jeito de fazer outra coisa com você, né? Já que você não me quer mesmo, você não quer que eu seja teu pai, você tem um pai agora, né? Se depois você entregou tua vida para Jesus, você tem um pai, mas fica aqui comigo. Não sai daqui do mundo, não. Ei, irmãos, o povo tem nadado no mundo. O povo de Deus tem misturado o mundo, irmãos, com Deus, com igreja, com qualquer coisa. É a primeira proposta, é a coisa mais básica que o diabo faz com as pessoas, irmãos, a coisa mais simples. Quer adorar a Deus? Fica aqui mesmo. E aí Moisés sabiamente falou o quê? Não. Aqui não. Você precisa decidir. Você precisa olhar para o mundo e falar: aqui não é o meu lugar. Estou no mundo, mas não pertenço a ele. Eu sou de Jesus e esse lugar eu não quero também. Não quero. Eu não quero, irmãos. O mundo não vai te dar nada a não ser massagear o teu ego, encher tua cara, massagear, né, uma falsa ideia de que você está bem. Mentira do capeta, irmãos. Mentira. Mais cedo ou mais tarde você vai ver um buraco que você está. Mais cedo ou mais tarde você vai ver a desgraça que você está vivendo. E aí Moisés vai lá de novo. Tem que ir lá de novo. Seguinte: não vamos ficar aqui, nós vamos sair todo mundo daqui. Proposta do faraó: fala o seguinte, vai só os homens então. Deixa aqui as mulheres e as crianças. Ô irmãos, como é que o povo de Deus vai crescer se não for as mulheres e as crianças? Aí vai virar essa desgraça até o dia de hoje, irmãos. Essa homofetividade aí. O que importa é o amor. Diabo das trevas. Vai virar isso. Vai só os homens. Vocês não precisam. Tinha um detalhe, ele falou assim: Moisés, fala o seguinte: se vocês forem, não vai muito longe. Falou desse jeito. É igual assim, né? Hoje em dia fala assim: usa a boca dos demoniados ainda. Vai devagar, viu? Vai devagar. Não vai com muita sede, não, que você vai se decepcionar. Diabo das trevas. Não, vai com vontade, com força, engata uma quinta e vai mesmo. Passa em cima desse capeta, atropela esse diabo das trevas. Se é para ir, vai de cabeça, irmãos. Amém. Vai mesmo. Vai devagar. Não sou lesma, irmãos. Eu sei que eu sou fleumático, mas não lesmático, né? Vai de cabeça, irmão. Se entrega de corpo e alma na presença de Deus. Não tem medo, não. Aleluia. Às vezes a gente fica com medo. Não, eu vou devagarzinho, porque é o diabo, irmão. O lugar dele, a Bíblia diz que é debaixo dos teus pés. O lugar do diabo é debaixo dos teus pés. Ele se levanta mesmo. Vai se levantar, mas se ele se levantar é para cair. Pronto, acabou. Ah, pastor, mas o gigante é grande. Irmão, quanto maior o gigante se levantar contra a tua vida, se você tiver convicção de fé na tua vida, quanto maior o gigante, maior é a tua vitória, maior é o tombo dele. Aleluia. Não vai ser um tombinho não, é um tombão mesmo para ele. Mas vai. Ah, pastor, muita gente já foi correr e se estrepou. Porque olhou para o lado, olhou para o homem, olhou para a carne, olhou para as coisas do mundo. Se os seus olhos estiverem em Jesus, irmãos, ninguém te para. Davi falou: eu levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ponto, acabou. Aleluia. Paulo falou assim: uma coisa eu faço, olhando para frente, né? Deixando as coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Tem luta, tem adversidade, tem problema, tem tempestade, tem dor, mas tem Jesus, que é muito maior do que os nossos problemas. Aleluia. Maravilha. Moisés fala o seguinte: vai só os homens e não vai muito longe. Fica aí, irmãos, devagarzinho, parado, pra você ver onde você vai parar. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, querendo nos tragar, irmãos. Você vai dar sopa para a boca da onça?
Né? Igual a historinha do cara que foi caçar, de repente ele olha para trás e a onça está atrás dele. Ele falou: Jesus, tomara que essa onça seja crente. Aí a onça estava assim, ó. Ele falou: olha, crente, ela, Senhor, obrigado por esse alimento. É uma piadinha, né? Mas é assim, o diabo te pega, se você, né? Avança, pisa na cabeça dele, age com autoridade, com fé. Isso a gente vai ver lá no último elemento, lá no altar. Age com fé, vai mesmo, irmãos. Moisés fala o seguinte: vai devagar. Moisés falou o quê? Não, nós vamos todo mundo. Não vai ficar, olha o que diz, não vai ficar uma só unha dentro do Egito. Nós vamos, todo mundo, nós vamos sair daqui. Todo mundo, todos nós vamos sair daqui. Amém? Amém. Eu vou parar aqui. Por que eles tinham que ir, irmãos? Por que eles tinham que atravessar para o outro lado? Por que eles tinham que chegar do lado de lá? Eu vou só responder com um versículo aí na hora, tá? Sei que você está com fome. Ai, Jesus, eu estou com fome da palavra. Aqui vamos. Tá, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Lembra que nós estamos falando que eles estão debaixo da nuvem, caminhando no deserto, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fumaça de fogo durante a noite. Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passavam pelo mar. Olha lá. Moisés falou: não, nós vamos, todo mundo, não vai ficar ninguém, vamos atravessar para o outro lado. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Por que eles tinham que atravessar do outro lado? Para viver mais um princípio de fé. Eles precisavam crescer, viver em fé. Sabe por que o diabo fica falando para o Senhor assim: você não está preparado ainda. Você não está preparado ainda. Ou colocando dúvida no teu coração assim: você já foi batizado quando você era criança pelos seus pais. Irmãos, a Bíblia não diz que a gente batiza criança, irmãos. Infelizmente a igreja estabelece aquilo que Deus não estabeleceu. A igreja coloca dogmas que diz que é doutrinas, que isso não é doutrina, isso é dogmas que Deus colocou. Batismo é aliança. Batismo é declaração que você está saindo do Egito, que você está morrendo para o mundo. Como é que você fala: vou batizar uma criança? Irmãos, que pecado que uma criança tem para você batizar ela para falar que ela vai sair do mundo? Criança nem sabe o que é mundo, nem viveu as coisas do mundo, não pecou ainda, e você vai lá batizar uma criança. Eu fui batizado quando era criança, meus pais me batizaram quando era criança também. Ok, é fé, princípio de fé. A Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos. Isso é iniquidade. Fazer algo para Deus sem Deus estar naquilo. Era fazer algo para Deus, mas Deus não está naquilo. Ah, mas Deus conhece o coração. É porque Ele conhece mesmo, que a gente fala assim: eu te conheço. Não é que você ter feito isso. Você fez. Você erra por não conhecer a palavra de Deus. Sabe por que eles tinham que atravessar do outro lado? Para fazer uma aliança. Para fazer aliança. Porque depois que você vive a aliança, que você tem direito das promessas. Tem muita gente vivendo as coisas sem fazer aliança, irmãos.
Faça aliança, viva aliança. Deus tem uma aliança com você. Ele quer fazer com você essa aliança. Batismo nas águas é uma aliança. Para você viver o quê? As promessas de Deus. O diabo não quer que você avance em fé. Que você não viva o princípio de fé. Por quê? Para te limitar. Alguém limitado é alguém frustrado. Alguém limitado é alguém que não vive plenamente o que deveria viver. Você quer viver pela metade? Você quer ficar limitado em muitas coisas na sua vida? Irmãos, seja livre em Deus. Graça, a Bíblia fala que é liberdade em Cristo. É liberdade. Eita, Deus está vendo, irmãos. Esse elemento é muito mais do que aquilo que a gente pensa. O batismo nas águas, ele te faz você enxergar coisas tão poderosas em Deus, coisas tão grandes em Deus. Ele te faz você ver coisas profundas, coisas poderosas. O batismo nas águas, além de te declarar que você está morrendo para o mundo. Na semana que vem a gente continua um pouco sobre isso e nós vamos falar que o batismo nas águas simboliza que nós morremos para o pecado. E o batismo nas águas simboliza que nós morremos para a maldição da lei. Para não andarmos como malditos mais, mas andarmos como pessoas abençoadas. E é profundo, irmãos. Isso é profundo. Por isso que você precisa crescer em fé. Andar em fé. Viver princípios da palavra de Deus na tua vida. Viva princípios. Viva princípios de fé. Sai daqui dizendo assim: eu quero comer mais essa palavra. Viver mais essa palavra na minha vida. Tenha fome. Fica durante a semana com fome dessa palavra. Tenha fome de aprender mais. Se você esquecer algum detalhe, pega esse vídeo, ouve de novo ele, assista ele de novo. Mas se encha dessa vida, irmãos. Eu creio que Deus está nos dando dias especiais. Dias que elas libertam, elas transformam, elas nos renovam, elas nos regenera, nos capacita, nos levanta, nos posiciona, nos dá força, nos dá vontade de viver o melhor de Deus, nos dá vontade de amar, vontade de servir, vontade de perdoar, vontade de ser um canal de Deus. Porque se o nosso coração tiver o contrário disso, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se essa água que purifica não nos transformar, alguma coisa está errada. Essa água viva nos traz paz, nos traz vida. É uma palavra que transforma. Essa água, ela nos molda. Ela transforma o nosso ser. Então deixa o diabo te parar, te travar. Não deixa o diabo não deixar você viver princípios de fé na tua vida. Se é preciso, se você não entregou a tua vida para Jesus, você entrega a tua vida para Jesus. Se é para viver princípios de fé, viva princípios de fé. Semana que vem você vai ver quanto tempo demorava o curso de batismo da igreja primitiva. Demorava uma pregação. Isso é bênção de Deus para nós. Ah, pastor, eu não sei se eu quero isso na minha vida. Fica aí, bobo. Fica aí. Faraó está de olho no você. Faraó está de olho no você. Deixa essa palavra entrar no teu coração nesse dia. Mas como uma palavra revelada. Como uma palavra que você bebe. E ela te dá mais sede. Te dá mais vontade.
mais vontade da presença de Deus. Te dá desejo da presença de Deus. Te dá desejo de servir. Aleluia. Desejo de abraçar. Desejo de estar junto. A Bíblia fala assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe, o diabo quer endurecer nosso coração, nos encher de justiça própria, de dizer para você assim: não, mas você não é culpado. Não importa. Não importa, eu quero refletir como por um espelho a glória de Deus. Eu quero me parecer com Jesus, amando, servindo, perdoando. Se tiver que caminhar 2 milhas, caminhe 3, irmãos. Roberto capítulo 2, versículo 4. Jesus falou: se caminhar 1 milha, caminhe 2, caminhe 3, caminhe 4, caminhe 5. Se tiver que perdoar 7 vezes, perdoa 70 vezes 7 por dia. Se você sentir vontade de pegar no pescoço, abrace. Se você sentir vontade de tocar no rosto do outro, dá um beijo. Aleluia! Isso é bom demais. Se você tem vontade de sair correndo, diga: aqui que eu vou ficar e pronto, acabou. Se tem vontade de sumir, diga: Senhor, eu quero aparecer e refletir a tua glória. Se tem vontade de desistir, se enche dessa palavra e diga: eu quero continuar, eu quero avançar, eu não quero retroceder, eu não quero desistir, eu quero viver mais ainda tudo aquilo que Deus tem para nós, para a minha vida, para a tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Diga para o Senhor o quanto você quer dessa palavra. Diga para o Senhor o quanto você quer se alimentar dele. Diga para o Senhor o quanto você quer ser curado por essa água. Diga para o Senhor o quanto você quer experimentar através desse princípio na tua vida. Diga para o Senhor que você quer mergulhar nos rios dele. Diga para o Senhor que você quer beber dessa água. Toma liberdade, Espírito, nessa manhã. Nos coloca, Senhor, nos seus rios. Nos coloca, Senhor, nos mananciais dos seus rios nessa manhã. Queremos nos encher, Senhor. Nos encher da tua presença.